Graças, pais, irmãos, estamos aqui novamente para expor a palavra. Hoje, quarta-feira, nós não podemos ainda nos reunir no templo. O que nós vemos, infelizmente, aqui na nossa cidade de Balsas, o número de casos de Covid-19 tem aumentado e nós temos orado e vamos continuar orando. E enquanto não tivermos segurança para nos congregarmos, nos reunirmos, nós não faremos no templo, nós continuaremos usando esse meio para estar pregando a palavra, anunciando o evangelho e alimentando os irmãos com a palavra do Senhor. E nós gostaríamos de convidá-los a continuarmos na nossa série em Gálatas. Estamos encerrando, essa é a penúltima mensagem. Lembrando os irmãos que a Epístola de Gálatas tem como cerne que a nossa justificação é unicamente pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E nós não precisamos de mais nada além de Cristo, Nós somos salvos não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela fé em Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz, Gálatas nos diz, o capítulo 6, versículo 6 a 10, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Irmãos, esse texto de Gálatas é a continuação daquilo que nós temos estudado na parte prática agora de Gálatas, quando Paulo então está chegando ao final. Ele então está aplicando aqueles ensinos teológicos que durante a carta ele esteve expondo. Lembremos que nós estamos falando sobre o tema vida no Espírito, sobre a necessidade de vivermos no Espírito, de sermos guiados pelo Espírito. No último estudo nós falamos como uma vida no Espírito, ou seja, pode transformar a maneira como nós confrontamos o pecado dos outros. Quando os outros falham, quando os outros caem em pecado, como nós, então, em amor, restauramos essas pessoas. Nós não ignoramos, nós não passamos a mão na cabeça, nós não fingimos que não vemos o pecado, mas nós confrontamos o pecado amorosamente, ajudamos o pecador a ser restaurado e buscando essa restauração do pecador, nós então podemos também oferecer o ombro amigo, podemos então oferecer ajuda e ajudar esses irmãos que caem com as suas cargas, E aí assim nós podemos então cuidar dos que caem em amor. Aqui nós temos agora Paulo abordando, e ele começa no versículo 6, mostrando então a necessidade que os crentes têm, então, ou a responsabilidade que os crentes têm em relação àqueles que estão os instruindo na palavra. Provavelmente o que nós temos aqui é Paulo está cuidando daqueles pastores sérios, daqueles que não estavam ensinando errado essa igreja, que não estavam levando essa igreja ao erro. E então, provavelmente com essa preocupação, Paulo traz essa instrução. E agora ele instrui a igreja, e aí nós vamos poder observar esse texto. Eu queria observar com vocês sobre o tema Não Brinque com o Senhor. E eu gostaria de observar esse texto, do versículo 6 ao 10, sobre um roteiro sobre o princípio da semeadura, ou seja, aquilo que o homem planta, ele também colhe. Então, observando por esse princípio, nós então vamos ver que, por exemplo, primeiro, nós vamos ter o primeiro aspecto onde Paulo mostra que esse princípio da semeadura pode ser aplicado, que é em relação aos mestres. O segundo seria em relação à nossa vida de santidade ou à nossa espiritualidade. E o terceiro seria então em relação às nossas relações com o próximo. E aí em todos eles Paulo vai apresentar esse princípio da semeadura. Qual seria esse princípio? O princípio de que se você planta algo, você vai colher aquilo. Não tem como você plantar semente de melancia e querer colher maxixe. Não tem como você plantar caju e querer colher manga, De acordo com aquilo que você semeia, é a sua colheita. E Deus, ele é fiel na colheita. Ou seja, não brinque com Deus. Se você plantar, você vai colher. Você pode brincar na semeadura, mas Deus não brinca na colheita. O versículo 7 diz isso: não se enganem. Não achem que vocês vão plantar uma coisa e vão colher outra. Com Deus não se brinca, ou de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai
colher. Então, o que nós somos convidados, então, nesse princípio da semeadura com relação aos mestres, aos pastores, aqueles que cuidam e que ensinam a igreja? Nós somos chamados, então, a semear diante deles sustento. Nós somos chamados a semear para eles todas as coisas boas. O texto diz o seguinte, que aquele que é instruído na palavra torne participante ou compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A ideia aqui é a ideia de um relacionamento entre um catecúmeno, tá, e um catequista, ou seja, entre um discípulo e um mestre e um discípulo, é um relacionamento aqui de cooperação. Então a ideia aqui, e até mesmo essa palavra compartilha, a ideia de koinonia, a ideia de estar, então, tendo esse compartilhar. Tá? Então, o que o texto nos ensina é que a igreja precisa sustentar os seus pastores. Por que Paulo ensina isso como semeadura? Tá? Até mesmo porque os crentes na Galácia poderiam abrir mão, talvez, ou poderiam estar sendo falhos nesse ponto em relação aos pastores sérios. Tá? Calvino, se eu não me engano, vai dizer que normalmente aqueles que são hereges, aqueles que não são sérios, estão abastardos. E aqueles pastores sérios, às vezes, estão abandonados pela igreja. Então, é isso que Paulo está ensinando, que a igreja precisa cuidar dos seus pastores, ela precisa cuidar dos seus líderes, cuidar daqueles que ensinam a palavra, que muitas vezes abrem mão o dia todo de estarem buscando sustento em outras áreas para estar estudando e se preparando, para cuidar e pastorear a igreja. E os irmãos sabem que o ministério pastoral não é fácil e que exige, tá? E que a Escritura ensina, que é responsabilidade da igreja sustentar os seus pastores. Jesus Cristo aplicou esse princípio quando enviou os 70, e aí ele fala em relação àquele que trabalha digno do seu salário. Paulo aplicou isso e explicou isso de maneira muito clara e até mesmo enfática na sua segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 8 e 9, tá? E nós vamos encontrar esse princípio muito claro em toda a Escritura. Talvez você não concorde, mas você não pode negar que isso está muito claro na Escritura. Então, a igreja é chamada, é convidada a semear, nesse ponto, a sustento aos seus líderes. E aqui interessante, todas as coisas boas. Não é apenas sustento, tá? Não é apenas questões financeiras, tá? Mas até mesmo tornar participantes em uma espécie de cooperação com seus líderes, de relacionamento, em que você pode compartilhar com seus líderes alegrias, que você pode compartilhar vitórias, que você pode então tornar o seu líder, aquele que lhe instrui, os seus pastores, alguém mais próximo, é alguém que pode, juntamente com você, ser participante da sua vida, poder orar com você, poder sorrir com você, poder festejar com você os momentos bons e também ajudar você nos momentos difíceis. Você pode semear, no caso dos pastores, também indiferença. Você pode semear abandono. E acredito que a colheita não vai ser nada agradável. Enquanto que os Gálatas estavam, de certa forma, desprezando os bons líderes e ajudando os maus líderes, estavam colhendo o quê? Destruição para eles mesmos. No caso, eles estavam abandonando a sã doutrina. Então, é interessante que nós possamos, então, aprender a semear e a semear de maneira correta para com os nossos líderes. Se alguém lhe instrui na palavra, se você é membro de uma igreja, zele pelos que cuidam e que zelam pela sua vida, lhe instruindo na palavra. É responsabilidade da igreja manter os seus líderes, é responsabilidade da igreja tornar os seus líderes ou compartilhar com os seus líderes todas as coisas boas. O outro ponto da semeadura que é apontado aqui está no versículo 8, quando o texto nos diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em relação à santidade, à espiritualidade, a maneira como você se comporta aqui. Então, a ideia aqui de semear, é interessante que aqui nós temos a semente e temos o solo, e todos dois são importantes no texto. A semente vai ser o quê? Os teus pensamentos e as tuas ações, ou seja, a maneira, aquilo que você tem de recursos, como os teus recursos, os teus pensamentos, as ações, os teus recursos, tá? Como você investe. Isso é a semente. Como você investe? E aonde você investe? Você está semeando na carne, está investindo a sua vida, seus recursos, seu tempo em relação à carne ou em relação ao espírito? Semear para a carne é quando você alimenta pensamentos maus, quando você cultiva atitudes más, mágoa, falta de perdão, brigas, intrigas, quando você
alimenta pensamentos pecaminosos, vive no pecado, ama o pecado, cultiva o pecado. Então, isso é semear para a carne e a colheita é corrupção. Aqui a ideia é de destruição, de algo que tem a ver também não apenas com o presente, mas também com o futuro, no sentido de uma vida sem Deus, ou melhor, de uma eternidade sem Deus, que é chamada então de morte, e morte eterna, ou mais popularmente conhecido como inferno. Aqueles que semeiam para o Espírito, eles colhem vida eterna. E o que é semear para o Espírito? Semear para o Espírito é viver no Espírito, guiado pelo Espírito, investir os teus recursos na tua vida espiritual. Leitura da Escritura, oração, vida congregacional, devoção particular. Importante tudo isso. Leia, ore, congregue quando, é claro, a gente voltar disso, mas mantenha agora, mesmo nesse período, comunicação com a tua igreja, com o teu pastor, com os membros da sua igreja. Cuide da sua vida espiritual, zele por ela, lute contra o pecado, viva longe do pecado, evite o pecado, tá? E, mais importante também, cultive um relacionamento cada vez mais, tá? Voltado para Deus. Invista seus recursos nisso. Leia um bom livro também, além da Bíblia, leia alguns livros, tá? Invista os recursos nisso tudo, tá? Cultive, plante, semeie no Espírito, e aí você vai colher vida eterna. É claro, nós não estamos aqui afirmando que aquilo que você faz vai resultar em vida eterna. Não, o que nos dá a vida é a fé em Cristo. Nós somos salvos pela fé em Cristo, e não é o que nós fazemos, mas o que Cristo fez por nós na cruz. Mas aonde você semeia, revela muito da condição do seu coração. Alguém que está semeando para a carne é alguém que está com o coração ainda no pecado e não regenerado. Alguém que semeia no Espírito é alguém que tem um coração regenerado e por isso colhe vida eterna. O outro ponto é a semeadura em relação ao convívio social. Nós somos instruídos pelo versículo 9 primeiro a não nos cansar de fazer o bem. Pode ser que a gente se canse quando a maneira como você faz, ou a maneira como você executa boas obras, ou a motivação que você tem por trás disso, ela é errada. Por que nós fazemos o bem às pessoas? É esperando algo em troca? Se for, isso não é fazer o bem. Isso é negociar com alguém, tá? Então, o que se espera é que você faça o bem, não se canse. É claro que isso exige investir recursos, investir tempo. Fazer o bem aos outros não é algo fácil. Exige de você tem que se doar, você tem que se dar, tá? Ajudar alguém a abandonar uma vida pecaminosa ou um vício pecaminoso não é fácil. Levar a palavra do Senhor a alguém que está em pecado não é fácil. Ajudar alguém que tem necessidades, sejam financeiras, fome, investimentos, não é fácil. Cuidar dos outros, ouvir os outros, admoestar os outros, suprir as necessidades dos outros. Fazer o bem é algo que exige esforço. Tá? Mas o texto já adverte, não nos cansemos, não nos cansemos. Então a semeadura aqui, nós somos chamados a não nos cansar, porque haverá um tempo para colheita, e esse tempo para colheita é no tempo de Deus. É interessante a expressão que é usada no versículo 9, diz o seguinte: se não desanimarmos, nós colheremos no tempo certo. Essa é a mesma expressão que quando o próprio escritor se refere a Jesus Cristo lá atrás, quando ele vai dizer que veio na plenitude do tempo, tá? Quando Cristo na plenitude, quando em outros momentos vai ser referido a Cristo como sendo aquele que veio na plenitude do tempo. É a mesma ideia, ou seja, aquele tempo correto, aquele tempo certo. Então, pode ser que essa semeadura seja aqui, nessa vida e nessa realidade, mas pode ser que essa semeadura só venha na eternidade. O que eu acho interessante nesse versículo é que ele nos mostra que a nossa semeadura é aqui e agora. Agora, a colheita pode não ser que seja aqui e nem provavelmente pode ser agora. O versículo 10 diz que esse bem deve ser feito, essa semeadura de fazer o bem, semear o bem, e a semente que era o bem e o campo aqui é o nosso próximo. Essa semeadura ela deve ser a todos, mas em principal aos domésticos da fé, aqueles que são da igreja. É interessante que existem pessoas que amam os de fora, mas parece que odeiam os da sua própria igreja. Irmãos, é incoerente nós ajudarmos os de fora e não cuidarmos na nossa própria família.
a nossa família da fé. É incoerente que nós supramos as necessidades dos que estão lá fora, enquanto os da própria família tenham necessidades. É claro, nós vamos fazer o bem aos que estão de fora, mas primeiramente nós temos que suprir as necessidades dos de dentro. Você não pode ajudar o seu vizinho e deixar a sua casa ou da sua casa passando fome. Isso é incoerente, tá? Comece por sua casa, mas vá, é claro, também aos de fora. Então façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E haverá um tempo certo para essa colheita. E provavelmente essa colheita será na eternidade, mas pode ser aqui também. O que é que nós vamos colher? A Escritura não diz, mas para aqueles que amam o Senhor, ver o bem do próximo, a alegria do próximo, já é uma colheita excepcional. Tá? A alegria, o bem, o próximo abençoado, o fruto do seu trabalho ajudando o próximo, isso já é colheita, isso já é fruto, isso já é satisfação. Tá? Então o que o texto nos ensina aqui? Que nós devemos entender que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Como nós devemos aplicar essa lei da semeadura em relação às lideranças? Cuide dos seus líderes, cuide daqueles que lhe instruem na palavra. Tá? Supra as suas necessidades também. Em relação à nossa vida de santidade, semeie no Espírito. Concentre todos os teus recursos numa vida no Espírito. Leia a palavra, ore, leia bons livros, cuide da sua vida espiritual. Cuide de você. Em relação ao próximo, faça o bem. Haverá um tempo que isso não será mais possível. Mas enquanto é possível, faça. E no tempo certo virá a colheita. Então, 3 coisas para finalizar. Não brinque com Deus. Se você brinca na semeadura, Deus não brinca na colheita. Semeie no Espírito. Leia a palavra, ore. Leia alguns livros. Concentre os teus recursos numa vida com Deus. E cuide daqueles que te alimentam espiritualmente. Assim como daqueles que estão à tua volta e principalmente os domésticos da fé. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer uma semeadura para uma boa colheita. Uma semeadura no Espírito para que nós possamos colher vida eterna. Se você já é salvo em Cristo Jesus, você já está fazendo, acredito eu, essa semeadura. E a sua salvação já é correta, certa. Não porque você está semeando no Espírito, mas por ser salvo você está semeando no Espírito. Se você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, se você não tem certeza da sua salvação, de se você fechar os olhos hoje, você vai morar no céu, o meu convite é: creia no Senhor Jesus Cristo. Não coloque as suas esperanças nesse tempo ou nessa realidade. Não espere nesse mundo. Espere em Jesus. Confie em Jesus e seja salvo. Que Deus nos abençoe. Amém.